Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo iremos tratar sobre ativo imobilizado, alguns conceitos básicos que são essenciais para a resolução de questões sobre essa temática. Vamos lá! Bom, o que nós podemos tratar do ativo imobilizado? Primeiramente, é que a norma que trata sobre a temática é a NBC-TG 27. E essa norma ela traz as seguintes definições, os seguintes conceitos. Valor contábil. Valor contábil é o valor pelo qual um ativo é reconhecido após a dedução da depreciação e da perda por redução ao valor recuperável acumuladas, ou seja, é o valor líquido do ativo que está previsto no balanço patrimonial. No balanço patrimonial, o ativo imobilizado ele é reconhecido pelo seu custo de aquisição ou valor equivalente e ele é reduzido da depreciação acumulada ou, quando houver, perda por teste de recuperabilidade, perda por redução ao valor recuperável, certo? Custo é o montante de caixa, o equivalente de caixa pago ou o valor justo de qualquer outro recurso dado para adquirir um ativo. Essa situação aqui é o valor justo de qualquer outro recurso dado. Aqui é uma eventual troca entre entidades para adquirir um ativo na data de sua aquisição ou construção. Ou ainda, se for o caso, o valor atribuído ao ativo quando inicialmente reconhecido de acordo com as disposições específicas em outras normas. Aí será o tratamento dado a normas específicas. Tá? Valor depreciável. Valor depreciável é o custo de um ativo ou outro valor que substitua esse custo menos seu valor residual. Ou seja, é o valor que de fato vai ser distribuído dentro da vida útil do item. Nós iremos tratar alguns exemplos que irá ficar melhor a compreensão dentro de alguns instantes. E depreciação. Depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo de sua vida útil. Nós temos ainda o valor em uso, que é o valor presente dos fluxos de caixas que a entidade espera obter com o uso contínuo de um ativo e com a alienação ao final de sua vida útil, ou incorrer para a liquidação de um passivo. Nesse caso específico aqui, é quando nós temos as previsões de fluxo de caixa futuro que a entidade espera obter com o uso desse ativo imobilizado. Só que esses valores futuros devem ser descapitalizados, trazidos ao valor presente, com um pouco do conceito da matemática financeira, e aí sim utilizaremos esse valor na data presente, o valor presente, como referência para calcular qual seja o valor em uso, ou seja, qual é o valor que eu irei obter, que a minha entidade irá obter utilizando esse ativo. E o valor residual de um ativo, que é o valor estimado que a entidade espera obter com a venda de um ativo após deduzir as despesas estimadas. Professor, não ficou bem claro para mim. Vamos dar uma olhadinha aqui no quadro branco. Nós temos o valor contábil, que nós já vimos, que nada mais é do que o valor de aquisição menos a depreciação do período ou uma eventual perda por teste de recuperabilidade. Vamos pegar um exemplo aqui. Adquirimos um veículo para uso da entidade pelo valor de 50 mil. E estima-se a vida útil dele será de 4 anos. Ao final desses 4 anos, a empresa acredita que vai vender esse mesmo veículo pelo valor de 10 mil. Esse valor de 10 mil vai ser o valor residual. Ao final da vida útil, esse é o valor que a entidade espera obter para obter com a venda, com a alienação desse ativo. Então vai ser o valor residual. Logo, esse aqui é o custo de aquisição, e nós temos que a diferença desses dois é o valor depreciável. Qual que é a diferença desses dois? 40 mil. Valor depreciável. Ou seja, esse é o valor que irá ser diminuído de forma gradativa dentro do período da vida útil. É mais ou menos isso aqui, gente. Vamos imaginar que essa aqui fosse a linha do tempo, de 4 anos. Aqui, esse ponto aqui, esse marco temporal, é a aquisição. E aqui, a outra extremidade, é o final da vida útil, é quando a entidade espera vendê-lo. Venda, vamos colocar aqui, venda, final da vida útil, beleza? Nessa aquisição, nós iremos reconhecer esse ativo por 50 mil. Esse valor no balanço patrimonial não irá mudar.
Ele vai lá ficar registrado por 50 mil. O que irá mudar de forma gradativa é a depreciação acumulada, tá? Ao final da vida útil, ele tem que ter um valor líquido de 10 mil, certo? Então, nesse período aqui de 4 anos, nós temos esse 40 mil para distribuir. Esse 40 mil, quando nós distribuímos, dependendo do método, nós iremos verificar que serão distribuídos 10 mil por ano. É essa a ideia da depreciação, pelo método de cotas constantes, certo? Então, valor contábil é o custo de aquisição menos a depreciação acumulada, ou seja, de acordo com o final de cada exercício, ele irá diminuir o seu valor líquido em 10 mil. Então, nós teremos os 50 mil menos a depreciação do período a que ele estiver referente, tá? E o valor residual é o valor que a empresa espera obter com a venda desse ativo ao final de sua vida útil. Nós tivemos também a referência do valor em uso. O que vai ser esse valor em uso? É o valor que a entidade espera obter com o uso de determinado ativo. Vamos imaginar novamente uma linha temporal e aqui a previsão de fluxos de caixas futuro para a entidade. No primeiro ano, aqui é o marco zero, aquisição, e aqui o final da vida útil. Final da vida útil. Pronto. Beleza. No primeiro ano, espera-se obter 15 mil com o uso desse ativo. No segundo, 30. No terceiro, 15. E no quarto ano, 5. Certo? Esses valores, percebam que estão em momentos futuros. Só que nós teremos nessa linha temporal uma taxa, 5%, 3%, que é a taxa que a entidade tabelou, definiu como sendo mais apropriada para poder descapitalizar esses valores. Porque esses valores devem ser trazidos a valor presente, para que nós possamos identificar qual vai ser o uso sem a capitalização do período que a empresa espera conseguir, o valor que a empresa espera conseguir com o uso desse ativo, tá? Aí nós vamos para a matemática financeira básica, onde o montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao período, tá? O montante, pode ver que serão essas parciais. Por exemplo, no primeiro ano, o montante vai ser de 15 mil. O capital inicial é o que nós queremos saber, que é o valor presente, vezes 1 mais a taxa, nesse exemplo a taxa é de 5%, elevado ao período. Isso aqui é o primeiro período. Quando nós isolarmos esse capital, vai ficar mais ou menos isso aqui, ó, 15 mil dividido por 1,05 elevado a 1. Então, eu vou saber qual é o valor presente referente ao valor de 15 mil. Para os demais, eu vou apenas substituindo o valor do capital pelo capital subsequente, no caso 30 mil, e o período. Nos 15 mil é referente ao primeiro período, os 30 mil se fará referente ao segundo. Eu vou calcular essas parciais e eu somo essas parciais para ter o meu valor em uso. Certo? Beleza? É isso. De forma resumida, é isso. Vamos lá. Mensuração do custo do ativo imobilizado. O custo de um item do ativo imobilizado é equivalente ao preço à vista na data do reconhecimento. Por mais que você faça uma aquisição a prazo, com prestações, você deve reconhecer o ativo imobilizado pelo seu preço à vista. Tá? Se o prazo de pagamento exceder os prazos normais de crédito, a diferença entre o preço equivalente à vista e o total dos pagamentos deve ser reconhecida como despesa com juros. O que você pagou a mais vai ser reconhecido como despesa financeira conforme elas forem ocorrendo, ou seja, conforme forem vencendo as prestações. Durante o período, a menos, aí tem essa ressalva aqui, a menos que seja passivo de capitalização de acordo com a IBC-TG 20, que trata de ativo qualificável. É a única exceção. Tá? Em regra, juros
Juros pagos na aquisição de um ativo imobilizado, em regra, é despesa financeira e você irá reconhecer conforme forem ocorrendo, conforme forem vencendo as parcelas, as prestações. Se for reconhecido, se for passivo de capitalização, de acordo com a NBC 20, ativo qualificável, você faz essa incorporação dessa despesa financeira no custo de aquisição. Mas o que se trata? O que trata a NBC 20? Ela trata dos custos de empréstimos que são diretamente atribuíveis à aquisição, à construção ou à produção de ativo qualificável. Formam parte do custo de tal ativo. Quando trata-se da NBC 20, os custos de empréstimos, ou seja, os juros serão ativados na conta ativo imobilizado. Tá? Outros custos de empréstimo devem ser reconhecidos como despesa, se não for esse o caso. Ok, professor, mas o que é um ativo qualificável? É um ativo que necessariamente demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para o seu uso ou venda pretendida. A norma não diz qual é o período de tempo mínimo exigido. Doutrinadores afirmam algo próximo de 6 meses. Importante que na questão ela vai vir que determinado ativo necessitou de tempo substancial para ficar pronto. Então, a regra é a seguinte: adquiriu um ativo, adquiriu itens para construir um ativo. E esse ativo demorou um tempo substancial para ficar pronto. Esse tempo substancial, esse intervalo de tempo, as parcelas que venceram nesse período, os juros que foram reconhecidos nesses períodos, irão em sua totalidade para a conta do ativo imobilizado e serão reconhecidas como custo da aquisição, da construção desse ativo. O ativo ficou pronto para o uso, cessa esse reconhecimento e a partir de então os custos desse empréstimo, ou seja, essas despesas financeiras, serão reconhecidas na DR, diretamente na DR, e deixam de compor o custo de aquisição do ativo. Ou seja, de forma bem clara, bem sucinta, o ativo você adquiriu, ele ficou pronto para o uso, e você já adquiriu pronto para o uso, não há o que se falar de ativo qualificável. Somente em processo de produção, de fabricação, de construção de ativo, se houver juros, esses poderão ser ativados na conta do ativo imobilizado, se ele demandar um período substancial para que fique pronto para o seu uso. Adquiriu pronto para o uso, não há o que se falar de ativo qualificável. Vamos embora. O que é um ativo imobilizado? É um ativo tangível, é um item tangível que é mantido para o uso. Então, não se prendam a tipos, a classificação, todo prédio é um ativo imobilizado? Não. Depende da finalidade. Se ele for mantido para o uso da entidade, para o uso, ele é um ativo imobilizado, mantido para o uso. Se a ideia da sua aquisição é para venda, ele é um estoque. Então, eu posso ter um estoque de edifícios, se a minha empresa for uma imobiliária, por exemplo. Eu posso ter um estoque de veículos, se a minha empresa for uma revendedora de veículos, tá? Mas se esse ativo foi adquirido para o uso da entidade, ele vai ser um ativo imobilizado. Se a perspectiva de utilização dele for por mais de um período, olha só, mais de um período. Não é um exercício, é um período. Seria o ciclo operacional da entidade. E ele tem que ser tangível. Se ele não for tangível, ele não será um ativo imobilizado, será um ativo intangível. O que compõe o custo do imobilizado? Ora, o seu preço de aquisição, acrescidos de importe e de importação sobre a compra, depois de deduzir os descontos comerciais e abatimentos. Qualquer custo diretamente atribuível para colocar o ativo no local e nas condições necessárias para que ele seja capaz de funcionar, pretendidas pela entidade. Okay? A estimativa inicial dos custos de desmontagem e de remoção do item. Isso mesmo. Caso em alguma questão tenha uma estimativa inicial de desmontagem do valor a ser gasto na desmontagem e a remoção do item, este deve ser contabilizado como custo de aquisição. Aí ele tem alguns exemplos de itens que compõem o custo de aquisição, o custo de construção, enfim, de ativo imobilizado. Custo de benefícios ao empregado decorridos diretamente da construção, da aquisição de item imobilizado. Custo de preparação do local. Custo de frete e manuseio. Custo com teste de funcionamento após reduzidas, olha aqui, presta atenção nisso aqui, hein? Após reduzidas as receitas líquidas de vendas de item produzido para o teste. Fez um teste do item, resultou em
produtos que possam ser vendidos. E esses produtos de fato foram vendidos, você reduz desses testes o valor obtido pela venda e vai abater o valor do custo de aquisição. Ok, e também tem os honorários profissionais. Qualquer profissional que fosse necessário para deixá-lo na condição e no local que a entidade espera utilizá-lo. Esses daqui não são considerados custos. Custo de abertura de nova instalação, custos incorridos na introdução de novo produto ou serviço, custo de transferência das atividades para novo local ou para nova categoria, custos administrativos e outros custos indiretos. Não há o que se falar de treinamento, por exemplo, de funcionários. E esses valores não entram, não são atribuíveis, não são custos atribuíveis a um item do ativo imobilizado. Beleza, pessoal? No próximo vídeo irei tratar questões do exame de suficiência que abordam os conceitos que nós tratamos nessa aula para uma melhor fixação do conteúdo. Até os próximos vídeos. Tchau!